Todos visualizando a aula? Opa. Sim. Sim. Não. Quem não tiver, sai e entra novamente. Beleza. Pessoal, vamos começar aqui, então. Alguns recados aí. Espero que todos estejam bem. Essa daqui é a nossa última aula antes da prova. Semana que vem, então, nós teremos aí a semana de avaliações, né? É uma semana que vai se estender da segunda até a sexta-feira. Eu acho que os professores, eles já comunicaram vocês, né? Como é que vai ser o sistema de avaliações, mas aqui eu vou deixar alguns pontos. Alguns pontos aí para vocês. As provas estarão em um link, né? Esse link ele estará, eu orientei os professores a postarem esse link na unidade 1, na seção 1, lá no AVA de vocês. O link vai estar disponível com 1 hora de antecedência do início da aula, tá? Ou seja, se a turma tiver início às 19 horas, a partir das 18 horas, o professor já vai deixar o link lá. Se a disciplina, por exemplo, tem início 20h10, após o intervalo, o professor vai deixar lá às 8 horas da noite, tá? Então, vai deixar com 1 hora de antecedência. O link vai ficar disponível para vocês lá num período de 24 horas, tá? Então, vocês vão ter aí um período de 24 horas para realizar a avaliação, tá? Foi estipulado esse período pelo motivo de, para não, né, em decorrência aí de algumas intercorrências, né? Pode ser que algum aluno aí no dia, sei lá, esteja chovendo, caia a internet, se aluno mora na zona rural, o sinal pode estar instável, enfim. Por esses motivos aí, a direção da faculdade estipulou que vai deixar a avaliação lá por um período de 24 horas, tá? Então, na semana que vem, pessoal, chama atenção só para a minha disciplina aqui, né? Na semana que vem, no dia 21, terça-feira, é feriado, né? Então, eu não estarei aqui online, tá? Eu não estarei aqui online. Mas eu vou abrir a prova para vocês já na segunda-feira. Segunda-feira eu deixo o link lá e aí eu retiro o link do ar na quarta-feira. A prova vai ser bem tranquila, né, gente? Essa modalidade de prova aí online, né? É uma modalidade mais tranquila, tal. Então, eu não montei a prova ainda, mas provavelmente seja uma prova 100% dissertativa. Eu não sei se eu vou colocar alguma alternativa, tal. E provavelmente teremos aí 10 questões, tá? Então, essas são as orientações. Se alguém quiser fazer uma pergunta sobre as avaliações também, fiquem à vontade. E sobre os trabalhos que vocês entregaram ontem para mim, né? Na segunda-feira, eu já lancei as notas, tá? Alguns alunos não entregou o trabalho, então, obviamente, que eu coloquei lá como ausente, tá certo? Depois vocês verificam lá no portal de vocês. Beleza? Vamos começar a aula de hoje, pessoal. A aula de hoje aqui, nós vamos falar sobre mão, tá? Uma aula bem tranquila, uma aula rápida, tá? Provavelmente nós vamos terminar aí antes do período. É uma aula bem fácil. Deixa eu só ver se alguém entrou aqui. Opa. Uma aula bem fácil, tá? Lembrando que essa aula aqui, quando nós voltarmos para a faculdade, essa aula aqui ela vai ser na prática junto com punho, tá? A gente vai fazer aula prática de punho e mão
numa mesma noite aí, tá certo? Opa, o pessoal tá entrando atrasado hoje. Não sei que eu tenho que admitir todo mundo hoje aqui, não sei o que tá acontecendo. Bom, então vamos lá, mão. Ah, e o conteúdo da prova, pessoal, é a unidade 1 e unidade 2, tá? Se eu não me engano, mão, a gente já está no conteúdo do segundo bimestre, tá? Então eu vou... As minhas aulas é basicamente a unidade 1 e a unidade 2 do livro digital de vocês, tá? Então estudem por lá e, obviamente, pelas minhas aulas aqui também. E a pontuação da prova é de 1.000 pontos, tá? Para quem desconhece essa informação, a prova vale 1.000 pontos. Então vamos lá, pessoal. Quando nós falamos aí de anatomia da mão, né? Na semana passada nós falamos aí do punho, né? Formado pela articulação rádio-nardistal e os ossos do carpo, né? Então nós temos aqui, né? O punho. E hoje nós vamos falar da mão, né? Quando nós falamos da mão, pessoal, nós estamos nos referindo a quem? Aos ossos do metacarpo, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpo, tá? E as falanges, a falange proximal, medial e distal, do segundo até o quinto dedo, e da falange proximal, falange distal, do primeiro dedo, tá? Então, nós estamos falando da anatomia da mão, né? Dos ossos do metacarpo e das falanges, né? Então, a mão... A mão, então, pessoal, é a extremidade distal do membro superior e é onde nós encontramos os principais movimentos funcionais. É formada pelos ossos do metacarpo e pelas falanges, como eu falei para vocês, e por uma infinidade de músculos e ligamentos. Pelo fato de nós termos aí movimentos finos, né, nesse sistema articular, nós temos aí vários músculos que englobam essa região. Então, nós temos aí um conjunto de tendões, tá? Um conjunto de sistema ligamentar, vários ossos, cápsula articular. Nós temos um sistema muscular que nós chamamos de musculatura extrínseca e intrínseca, que eu comentei na aula passada para vocês. A musculatura intrínseca é aquela que tem origem e inserção na própria mão. E a extrínseca é aquela que tem origem no antebraço e a inserção na mão, tá? Chama atenção aí para a origem da musculatura, tá? Grande parte dos músculos que estão em nossas mãos tem origem nos epicôndilos medial e epicôndilo lateral, lá do húmero. Então, nós temos aqui todas as articulações, tá? Da região da mão, tá? Então, aqui eu estou falando só da mão, estou deixando o punho de lado. Então, nós temos as articulações intermetacarpianas, tá? Que são as articulações entre os ossos do metacarpo, tá? Vou voltar um pouquinho para vocês aqui, ó. São essas articulações aqui, ó. As articulações intermetacarpianas são essas articulaçõezinhas aqui, ó. Tá? Essa é a articulaçãozinha, eu estou pintando aqui, ó. Intermetacarpiana, tá? Entre os ossos do metacarpo, né? Nós temos aqui a articulação carpometacarpiana, são essas articulações aqui, ó, entre os ossos do carpo e o metacarpo, onde eu estou riscando aqui de vermelho, tá? Nós temos as articulações metacarpo-falangiana, tá? São essas articulações, ó,
metacarpo falangiana, né? Que seria entre os ossos do metacarpo e a falange proximal, tá? Metacarpo falangiana. E nós temos as articulações interfalangianas, entre as falanges, né? São essas articulações, a interfalangiana proximal e interfalangiana distal. Interfalangiana proximal, distal, interfalangiana proximal, distal, interfalangiana proximal, distal e interfalangiana proximal, tá? Nós só temos a proximal aqui no primeiro dedo. São essas articulações que fazem parte do complexo da anatomia da mão. Intermetacarpianas, carpo-metacarpiana, metacarpo-falangiana e interfalangianas, tá? São essas articulações aí, estabilizada por um sistema bem complexo do ponto de vista muscular e do ponto de vista ligamentar. Então, nós temos aqui uma radiografia, né, duas radiografias, né, mostrando aí todas as articulações e todos os ossos da região do punho e da mão, tá? Então, nós temos aqui o rádio, nós temos a una, nós temos todos os ossos do carpo, nós temos os metacarpos, tá? A articulação intrametacárpica, que é essa articulaçãozinha aqui, ó, tá? A carpo-metacarpiana, que é essa articulação aqui, né? Que dá toda, que literalmente divide a região do punho e a região da mão. Nós temos todos os ossos aqui do metacarpo e nós temos todas as falanges aqui, né? Então, nós temos a falange proximal, a falange média e a falange distal. Primeiro dedo aqui, ó, vocês podem observar que nós temos somente a falange proximal e a falange distal, tá? Então, nós temos bem aí uma visualização bem interessante aí dos ossos e articulações do punho e da mão. Lembrando aqui, nós temos os ossos do carpo, né? Nós temos a fileira aqui proximal e a fileira distal, os 8 ossos do carpo, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitato e amato, a fileira proximal e a fileira distal. Nós temos alguns ligamentos aqui, são inúmeros ligamentos que fazem parte do complexo da mão, né? Nós vimos na aula passada os ligamentos do punho, falei bastante do ligamento transverso do carpo, do retináculo flexor, do retináculo extensor. E aqui eu vou citar alguns ligamentos, pessoal, não dá para a gente conversar de todos os ligamentos da mão. Nós vamos conversar aqui do ligamento metacarpo transverso profundo, tá? Do ligamento colateral, que fica bem na região lateral, tá? E do ligamento palmar. São esses 3 ligamentos aí. Então, nós temos o metacarpal transverso profundo, ele que fixa os metacarpos, tá? Então, a função do metacarpal transverso é fixar os metacarpos, tá? Geralmente, quando você tem aí uma lesão de grande porte, né? Uma queda com punho em extensão, por exemplo, um trauma de grande magnitude, geralmente o paciente vem associado aí à lesão desse ligamento metacarpal transverso profundo. Nós temos o ligamento colateral, tá? Que estabiliza aí os ossos do metacarpo com as falanges e também entre as falanges, daqui a pouquinho tem a foto dele. E nós temos o ligamento palmar, que é uma continuação do colateral. Então, o colateral ele fica, né, na lateral, e na parte da palma da mão temos o ligamento palmar. Essa imagem mostra bem. Então, nós temos aqui, ó, né, os ossos do metacarpo, ó, metacarpo, tá? Então, eu chamo a atenção para esse ligamento aqui, o ligamento metacárpico transverso profundo. Então, ó, ele que estabiliza aqui a base do metacarpo, tá? Desculpa, a parte distal do metacarpo, né? Depois, ó, sobre ele, para dar mais estabilidade ainda nos metacarpos, nós temos os ligamentos palmares, tá? O ligamento palmar, pessoal, ele está estabilizando
entre o metacarpo e a falange proximal, ou seja, ele está aqui, ó. Entre a falange proximal e a falange média, ele está aqui novamente, o ligamento palmar. E entre a falange média e a falange distal, nós temos o ligamento palmar aqui também, tá? Então, resumindo, o ligamento palmar ele está localizado entre as falanges, né, na parte palmar, e entre a articulação metacarpo-falangiana. Esse é o palmar. Na lateral do palmar, tá? Na lateral aqui, ó, nós temos os ligamentos colaterais, tá? Os ligamentos colaterais é como se fosse uma extensão do ligamento palmar, tá? Esses três são os principais ligamentos quando a gente fala do complexo da mão, tá? E sobre esse ligamento palmar e sobre esse ligamento colateral, nós temos uma cápsula articular. Tá? Nós temos uma cápsula que reveste tudo isso daqui. Uma articulação verdadeira, né? Então, nós temos uma cápsula revestindo essa articulação. Dentro dessa cápsula, nós temos a presença de líquido sinovial, né? Tem a função lá de movimento, de nutrir, todo aquele complexo ligamentar, articular. Aqui numa face medial das falanges, né? Então, nós temos aqui o metacarpo, ó, o metacarpo. Como a gente está vendo numa vista medial, a gente consegue observar quem? O ligamento colateral, ó. Esse é o ligamento colateral. Então, nós temos ligamento colateral aqui, nós temos ligamento colateral aqui, e nós temos ligamento colateral aqui. Estou mostrando aqui entre o osso do metacarpo e a falange proximal, tá? A articulação metacarpo-falangiana. Depois nós temos aqui a falange proximal e a falange média, tá? A articulação interfalangiana proximal. E entre a falange média e a falange distal, nós temos a articulação interfalangiana distal. Acabamos de passar aqui na face palmar, nós temos aqui, estabilizando aqui embaixo, pessoal, o ligamento palmar, tá? Ligamento palmar. Ligamento palmar, então, ele está entre o osso do metacarpo e a falange proximal, entre a falange proximal e a falange média, e entre a falange média e a falange distal, tá? E abaixo desse ligamento, nós temos uma placa, chamada placa volar, para dar estabilidade também para esse complexo articular. Aqui mostrando, né, a flexão do dedo, né? Então, quando a gente tem o processo de flexão do dedo, nós temos aí um distensionamento dessa cápsula articular e um distensionamento desse ligamento colateral. Quando você faz um movimento de flexão do seu dedo, o ligamento palmar, ele fica mais frouxo, tá? Porque, teoricamente, o ligamento, ele aproxima, ele fica mais próximo, então ele fica mais frouxo. Essa é uma imagem anatômica que eu acho muito legal, mostrando aqui, nessa primeira imagem aqui, na esquerda de vocês, tá? Mostra aqui a falange proximal e a falange média. Olha que articulação, gente, que coisa legal aqui, ó. Olha aqui, ó, isso daqui, ó, é a superfície articular. Essa partinha branca aqui, ó, eu estou pintando aqui, ó, com bolinha, é a superfície articular para permitir o movimento. Por exemplo, uma pessoa que tem uma artrite reumatoide, uma artrose a nível de dedos, tá? Ele sofre aqui um processo degenerativo aqui dessa cartilagem articular, tá? E o interessante aqui, ó, né, a falange proximal e a falange média, a gente pode observar aqui, ó, a placa volar aqui, ó, ela fica abaixo do ligamento palmar, tá? E o que eu acho interessante aqui, ó, olha que legal, pessoal, o tendor
do flexor superficial dos dedos. Tendão do flexor superficial dos dedos. Ele se insere, ó, na falange média. Olha que bonitinho aqui, ó, a inserção dele, na falange média. Tá? Já o flexor profundo, ó, dos dedos, olha, ele continua. Ele passa pela falange média, continua, olha, continuando, tum! E ele se insere na falange distal. Ó, mostrando a unha aqui em cima, né? Então, para você testar o flexor superficial dos dedos, você tem que fazer uma flexão da falange média. Para você testar o flexor profundo dos dedos, uma flexão da falange distal. Tá? Isso faz parte do processo avaliativo, tá? Então, novamente, flexor superficial dos dedos se insere na falange média. Flexor profundo dos dedos, falange distal. E aqui em cima, nós temos o tendão do extensor. Tá? Tendão do extensor, que é um tendão só, tá? Que se insere aqui na falange distal. Olha ele aqui em cima, ó. Tá? Olha ele passando aqui, ó. Tendão do extensor, passando, ó. E se insere na falange distal. Tem uma lesão, pessoal. Tem uma imagem aqui mais para frente. Opa. Tem uma imagem mais para frente aqui. Tem uma lesão que o paciente ele tem uma ruptura do tendão extensor aqui, ó. Ele rompe isso daqui, ó. Tá? Ele rompe. Consequentemente, o dedo fica caído. Tá? O dedo não fica mais estabilizado. Aí o procedimento é cirúrgico, o processo de reabilitação é bem demorado, porque o trabalho, quando você vai fazer uma reabilitação de mão, de punho, o processo é extremamente minucioso. Aqui nós temos o canal de Guion, nós falamos do canal de Guion na aula passada. É um canal por onde passa o nervo ulnar. Lembrando que o canal de Guion, ele está acima do túnel do carpo. Tá? Canal de Guion ou túnel de Guion, tanto faz o nome. Mas essa imagem, olha que interessante essa imagem aqui, ó. Essa imagem. Aqui a gente consegue observar, eu estou pintando aqui para vocês, ó, que é o 2, né, tá ilustrado como 2, é o retináculo flexor, que eu falei na aula passada. É o ligamento transverso do carpo. E abaixo aqui, ó, em A, tá passando aqui o nervo mediano. Então, pessoal, nós temos um túnel, pode ver que o túnel do carpo é um túnel grande, né? Olha o tamanho do túnel, tá? Em cima do túnel do carpo, nós temos um outro túnel, que é esse túnel aqui, ó. Que é o túnel de Guion, tá? Por onde passa o nervo ulnar, que leva a inervação lá para o quarto e quinto dedo, metade do quinto dedo, quinto dedo e metade do quarto dedo. E nós temos também a artéria ulnar. São essas duas estruturas que passam pelo túnel de Guion, ou canal de Guion. Aí eu coloquei até um artigo aqui que eu achei bem interessante, né? A síndrome do canal de Guion, ou seja, o paciente que ele tem uma repercussão clínica a nível do nervo ulnar, ou seja, o paciente ele começa a sentir formigamento, tá? E dor no quinto dedo e metade do quarto dedo. Ele começa a sentir formigamento e dor, tá? Perda de sensibilidade e tal. E esse artigo aqui, o paciente ele sofre dessa repercussão clínica em decorrência de um cisto sinovial, tá? Que é um acúmulo de líquido sinovial que fica aqui sobre o canal, tá? Geralmente na região do punho e na região da mão é muito frequente você ter cisto sinovial. O que é o cisto sinovial? Nós temos uma cápsula articular,
Dentro dessa cápsula articular, nós temos a presença de líquido sinovial. Quando você faz movimentos repetitivos, né, que é muito comum, punho e mão, essa cápsula articular, ela sofre pequenas rupturas. E aí começa a ocorrer um extravasamento desse líquido sinovial. Aí ele começa a extravasar e forma uma bolha de cisto sinovial. Nós chamamos isso de cisto, tá? E esse cisto pode acometer regiões, né, onde passam nervos, como, por exemplo, o canal de Guion que nós estamos falando, tá? E se esse cisto ocupa esses lugares que passam nervos, começa a comprimir aquela condução neural e o paciente sente muita dor, perda de funcionalidade, dormência, tá? Restrição de amplitude de movimento. Então, achei legal colocar esse artigo para vocês aqui. Uma síndrome do canal de Guion causada pelo cisto sinovial. Essa síndrome do canal de Guion, pessoal, ela pode ter várias causas também, né? Não só um cisto sinovial. Você pode ter, por exemplo, aí uma tendinite, tá? Na musculatura que está ao redor e pode comprimir esse túnel, tá? Então, nós temos outras causas também nesta região que podem levar à compressão desse canal. Aqui nós já falamos bastante na aula passada de sistema muscular. Então, nós temos os músculos aí da região da mão, né? São inúmeros músculos, né? Os movimentos dos dedos estão associados à ação de músculos que têm ventres localizados no antebraço e na mão. Nós já falamos isso, musculatura intrínseca e musculatura extrínseca, tá? O que estão localizados dentro da mão, pessoal, nós chamamos de musculatura intrínseca. Ou também chamamos isso de musculatura própria da mão. Então, nós temos vários aqui, né? Então, a gente observa nessa imagem aqui, uma vista aí lateral, né? Então, nós temos aí toda a musculatura extensora, né? Que tem origem do epicôndilo lateral e a inserção aí na região do punho e na região da mão. Nós temos aqui todos os músculos da região da mão, são vários. Nós temos aí a musculatura que está localizada na região tenar, né, que é do lado do polegar, e na região hipotenar, que é do lado do quinto dedo. Então, nós temos aí vários músculos, né? Nós temos aqui o oponente do polegar, o nome já diz, né? Realiza a oponência, o flexor curto do polegar, o abdutor do polegar, o oponente do quinto dedo, o flexor curto do quinto dedo, abdutor do quinto dedo, palmar curto, adutor do polegar, os lumbricais, que é uma musculatura muito importante, né? Que é uma musculatura aí que tem a função aí muito de propriocepção da mão, né? Os lumbricais. Os interósseos dorsais e os interósseos palmares, onde temos os movimentos aí de abdução e adução. Repare a inervação, né? Basicamente, toda a musculatura da região da mão, ela é inervada ou pelo nervo mediano ou pelo nervo ulnar. Tá? Então, toda a musculatura intrínseca da mão, ela tem a sua inervação ou pelo nervo mediano, nas suas raízes lá de C7, C8 e T1, ou a nível aí do nervo ulnar, tá? Que é uma raiz aí um pouco mais baixa. C8 e C7, C8 e T1. Reparem, pessoal, que basicamente a inervação do nervo radial. Só um minutinho. Basicamente, a inervação do nervo radial, ele inerva os extensores. Tá? Tudo bem, pessoal? Até aqui? Tranquilo? Então, aí, me dá um ok.
Ok, professor. Não sei se é só o meu, mas a imagem que você passa, ela chega aqui para mim muito devagar. Às vezes você já mudou o slide e aqui ainda para mim está no anterior. E também tá Vamos assim. tentar, pessoal, essas aulas. Tá, vamos fazer o seguinte, isso deve ser um problema da internet. A minha sugestão para vocês, todas essas aulas já estão no ambiente virtual. Então, assim, baixem no computador de vocês as aulas, tá? Tipo assim, não sei se vocês estão assistindo aí pelo celular, essa minha aula aqui. Deixa o celular lá passando a minha voz e no computador de vocês, vocês deixam o computador de vocês, vocês deixam rodando a aula que eu coloquei no ambiente virtual, tá? Eu Isso daí tenho numa... a sua aula. Oi, Eline, desculpa, pode falar de novo? Eu tenho a sua aula baixada. É que quando você está mostrando os desenhos, aí você grifa alguma coisa, aí eu acabo perdendo porque está lento, entendeu? Sim. Pessoal, isso é culpa da internet, né? Vamos lá. Então, nós temos toda a musculatura aqui da região da mão, né? Então, aqui a gente separa, pessoal, apesar de a gente ter uma grande quantidade de músculos que passam pela mão, né? Basicamente, a gente divide aí nos músculos que têm origem nos epicôndilos, tá? Seja ele epicôndilo medial, seja ele epicôndilo lateral. Os músculos que têm origem no rádio e na una. E os músculos que a gente fala, a gente conhece como musculatura intrínseca, que tem a própria origem no punho ou na mão, tá? Então, a gente já estudou a musculatura do antebraço. Eu vou passar um pouco rápido aqui para vocês, tá? A gente já comentou disso na aula de cotovelo e na aula de punho. Então, aqui nós temos nos epicôndilos, né? Aqui eu chamo a atenção para o epicôndilo medial, nesse primeiro parágrafo. Então, a gente encontra aqui, como origem no epicôndilo medial, o flexor superficial dos dedos, tá? Tendo como a inserção nas falanges, tá? Que eu chamo a atenção aí. Aí nós temos também no epicôndilo lateral os extensores dos dedos, onde já mostrei para vocês, né? Onde nós temos lá a inserção deles na falange distal. O extensor do quinto dedo, tá? E nós temos aí todo aquele complexo de retináculo para dar estabilidade para esses tendões. Nós temos aí no antebraço, nós temos o flexor longo do polegar, tá? Que se insere na base da falange distal. Nós temos o extensor curto do polegar, se insere na falange proximal. Nós temos no corpo da una a musculatura flexora profunda dos dedos, tá? Que se insere lá na falange distal, do segundo ao quinto dedo, que eu mostrei naquela imagem anatômica para vocês. E também nós temos no corpo da una os extensores do segundo dedo e o extensor longo. E aí, na musculatura intrínseca da mão, nós temos aí a musculatura tenar e a musculatura hipotenar. Então, nós temos aí a musculatura que realiza a oponência do polegar, né, o oponente do polegar, o flexor curto do polegar e o abdutor curto do polegar, formando a região tenar. Tá? Então, a região tenar ela é formada pelo oponente do polegar, pelo flexor curto do polegar e pelo abdutor curto do polegar. Já na região hipotenar, tá? Na região hipotenar, nós temos aí o oponente do quinto dedo, o flexor do quinto dedo e o abdutor do quinto dedo, tá? Formando aí a região hipotenar.
E nós temos a musculatura central da mão, porque a mão, pessoal, a gente divide basicamente ela em 3 partes. A região tenar, a região hipotenar e a região central da mão, tá? A região tenar é onde vocês têm o polegar. A região hipotenar é onde vocês têm o 5º dedo. E a região central da mão, onde passa ali o retináculo flexor, tá? Então, na região central da mão, nós temos aqui o adutor do polegar, nós temos o palmar curto, os lumbricais, tá? Que é aquela musculatura proprioceptiva que eu falei para vocês, e a musculatura interóssea dorsal e interóssea palmar, tá? Que realiza os movimentos de abdução e adução dos dedos. Os movimentos que nós temos aí na região da mão, tá? São os movimentos aí de flexão e o movimento de extensão entre as articulações interfalangianas. Depois nós temos o movimento de flexão, extensão, abdução e adução entre as articulações metacarpo-falangianas. E é importante também, pessoal, que as articulações carpo-metacarpiana do 2º ao 5º dedo, né, quando a gente exclui aí o 1º dedo, elas são de estabilidade, tá? Tem a função de estabilidade. E o polegar, pessoal, funcionalmente é o dedo mais importante que nós temos na mão, o polegar, tá? Só um pouquinho, gente. Sumiu a tela, gente? Sumiu. Sumiu. Opa, voltou? Voltou. Boa. Então, nós temos aqui, pessoal, o compartimento anterior, tá? Da região do punho e da mão. O meu não voltou. Puta, quem não voltou, sai e entra de novo, então. Voltou, sim. Voltou? Beleza. Tá? O compartimento anterior, então nós temos aqui o flexor lunar do carpo, o palmar longo, flexor radial do carpo, pronador quadrado, pronador redondo, bráquio radial, enfim, toda a musculatura que está no compartimento anterior, que tem origem no antebraço e inserção no punho e mão. Então, nós temos aqui, eu mostrei essa imagem para vocês na aula passada, tá? A musculatura que tem origem no epicôndilo medial, tá? Uma musculatura superficial, chama a atenção para o flexor radial do carpo, palmar longo, bem central, e o flexor lunar do carpo. Já numa parte profunda, nós temos o flexor profundo dos dedos, né? Ó, flexor profundo dos dedos. A inserção é lá na falange distal, tá? E o flexor longo do polegar. Aqui é a musculatura posterior, tá? Então, nós temos aí o extensor longo do polegar, o extensor curto do polegar, o abdutor longo do polegar, o extensor radial curto e longo do polegar, extensor ulnar do carpo, o comum dos dedos e o radial do carpo. Toda na sua parte posterior. Então, nós temos aqui o epicôndilo lateral, né? Então, nós temos toda a musculatura extensora do punho, tá? Que atravessa todo o complexo aqui do punho.
Nós temos a musculatura extensora do polegar, que ela tem origem nos ossos do antebraço e a inserção na mão, tá? Aqui uma musculatura mais profunda, né? Mostrando aqui o extensor do polegar e sua origem, ó. Aqui não, nessa imagem aqui não mostra a origem dos extensores do polegar. E aqui foi rebatida a musculatura, ó, mostrando aqui a origem na una, tá? Os extensores do polegar. Aí nós temos a musculatura intrínseca, que elas têm origem e inserção na mão. Então nós temos aqui a musculatura, que a gente chama de musculatura curta do polegar, e os músculos do quinto dedo, tá? Em outras palavras, pessoal, a musculatura do quinto dedo, vou começar aqui. A musculatura do polegar, nós chamamos musculatura tenar. Tá? Do polegar. E a musculatura do quinto dedo, nós chamamos de hipotenar. Tá? Então, quando a gente fala assim, ó, musculatura tenar, ela é composta pelo abdutor curto do polegar, flexor curto do polegar, oponente do polegar e adutor do polegar. E a musculatura hipotenar, pelo abdutor do quinto dedo, flexor do dedo mínimo e o oponente do dedo mínimo, tá? Essa é a musculatura tenar e musculatura hipotenar. Nós não estamos falando da região central da mão, e sim da região lateral e da região medial, tenar e hipotenar. Aqui já é a região central, tá? Então nós temos aqui os interósseos palmares, tá? Os interósseos palmares, eles estão entre os metacarpos, tá? Na região palmar. E os interósseos dorsais, que é essa imagem aqui, ó. Ele está entre os ossos do metacarpo, só que na região dorsal. Tá? Uma musculatura intrínseca. Se você separar, é uma musculatura que ela tem origem e inserção na mão. E nós temos os lumbricais, tá? Que é uma musculatura também que auxilia na estabilidade. É a musculatura mais profunda que você tem na sua mão. Tá? A musculatura mais profunda é a musculatura dos lumbricais. Tem a função de estabilidade, auxiliar no movimento de flexão, extensão, adução, abdução, mas ela tem uma função de movimentos finos, de propriocepção. Tá? Musculatura lumbrical. Aqui mostrando, pessoal, a região tenária e a região hipotenar e a região central. Tá? Então aqui, ó, ao lado aqui do nosso primeiro dedo, né, do polegar, nós temos a musculatura tenar. Ao lado do quinto dedo, nós temos a musculatura hipotenar. E na região central, nós temos a musculatura central. Interósseo dorsal, interósseo palmar e a musculatura lumbrical. Essa é uma imagem que dá para a gente visualizar bem aí o túnel do carpo, tá? Que nós falamos na aula nós falamos aqui na aula passada, o túnel do carpo aqui. Tá? E dá para ver certinho aqui, pessoal, o canal de Guion. Ó, vou pintar para vocês aqui o canal de Guion. Tá? Aqui, ó. O palmar curto, pessoal. Tá aqui, ó. O palmar curto aqui, parece literalmente um quadradinho. Ele é o teto do canal de Guion, tá? Abaixo do palmar curto, nós temos o nervo ulnar. Aqui uma musculatura, né, mais profunda, então a gente consegue observar bem aí a musculatura tenar, tá? Toda a região aqui do polegar. Nós temos aqui os interósseos, né? Nós temos aqui o pronador quadrado, ó,
estabilizando aqui a ulna e o rádio na sua parte distal. Olha o nervo ulnar aqui, ó. Foi rebatido aqui o túnel de Guion, né? O túnel de Guion estaria aqui em cima. Repara, pessoal, reparem aqui, ó. Ó o nervo ulnar, ó. Sigam a flechinha vermelha aqui, ó. O nervo ulnar. Ao lado do nervo ulnar, pessoal, nós temos a artéria ulnar, tá? A artéria ulnar, ela caminha junto com o nervo ulnar, né? Onde tem a passagem aqui pelo canal de Guion. Essa é uma parte muito importante, que é a tabaqueira anatômica, né? Se vocês realizarem um movimento com o polegar, se vocês abrirem todos os seus dedos aí, vocês vão achar uma tabaqueira anatômica, a gente vai avaliar isso na aula prática. A tabaqueira anatômica, pessoal, ela é formada por 2 tendões, né? Passam pela tabaqueira anatômica o extensor curto do polegar, tá? E o abdutor longo do polegar. Esses tendões, eles passam bem próximos um do outro, bem próximos. E o que reveste esses 2 tendões é uma cápsula de tecido conjuntivo, que é frequentemente inflamada. Nós chamamos isso, pessoal, de tenossinovite de Kerven. Tenossinovite de Kerven. É quando nós temos o processo inflamatório dessa cápsula, que é essa cápsula aqui, ó. Essa parte branquinha aqui, ó, que está revestindo os tendões. Quando essa cápsula inflama, nós temos aí uma condição chamada tenossinovite de Kerven. E um outro detalhe também, na tabaqueira anatômica, né, que é essa região aqui, quando nós temos a fratura do escafoide, que eu falei na aula passada para vocês, a fratura do escafoide, ela é muito difícil ser visualizada no raio-x. Ela é muito difícil, tá? O técnico de raio-x, ele tem que entender muito de incidência de imagem. Então, geralmente, a incidência da fratura do escafoide, ela é realizada numa posição oblíqua da mão, tá? Porque se você fizer numa vista AP ou PA, você às vezes não consegue enxergar a fratura do escafoide. Tá? É muito difícil você dar o diagnóstico de fratura do escafoide. E um dos sinais clínicos da fratura do escafoide é você comprimir a tabaqueira anatômica. Se você comprimir a tabaqueira anatômica e o paciente sentir dor, e essa dor ter uma relação com o quadro clínico dele, por exemplo, queda, alguma coisa do tipo, pode ser que tenha você pode ter uma suspeita aí de fratura do escafoide. Aqui nós temos os movimentos do polegar, tá? Então nós temos um movimento aqui de abdução do polegar, nós vamos fazer essa avaliação na prática. Movimento de adução, tá? Movimento de extensão, quando você abre o polegar, né? Movimento de flexão. Reparem, pessoal, que o movimento de flexão, ele é parecido, ó, a minha frase, hein? Ele é parecido, mas ele é diferente do oposição, tá? Qual que é a diferença? A flexão, você faz o movimento apenas do polegar. A oposição, você movimenta o polegar e o quinto dedo. Você une o polegar com o quinto dedo, chamado de oposição. E quando você volta o polegar para a sua posição anatômica, nós temos um movimento de reposição, tá? Então, o polegar, ele confunde bastante, né? O que é a abdução do polegar? O que é a adução do polegar? O que é a extensão do polegar? O que é a flexão do polegar? Então, tá aí os movimentos do polegar, tá? Isso cai bastante em concurso público, tá? Para quem tem interesse em prestar concursos públicos, isso aqui cai bastante. Aí nós temos aqui a amplitude de movimento, a articulação metacarpo-falangiana, então, do segundo ao quinto dedo. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. Nós temos um movimento de flexão e extensão, tá? Flexão de 90 graus na metacarpo-falangiana. Testem vocês aí. Metacarpo-falangiana, 90 graus. E extensão, 30 graus. Abdução e adução de 20 graus, tá? Na metacarpo-falangiana. E nós temos a interfalangiana proximal e a interfalangiana distal.
A interfalangiana proximal, ela não realiza extensão. Tentem fazer extensão na interfalangiana proximal, não tem como, tem que fraturar o dedo. Tá? Você não consegue. Você faz um movimento apenas de flexão, de 110 graus, podendo aí ter uma modificação de pessoas para pessoas. Já a interfalangiana distal, você tem um movimento de 90 graus de flexão. Sabe aquelas pessoas que conseguem só fazer a flexão da interfalangiana distal e conseguem levar a 90 graus? Tá? Poucas pessoas conseguem fazer isso, tá? De forma ativa, né? E nós temos também a extensão da interfalangiana distal, de 20 graus, tá? Que é um movimento que a gente faz aí, geralmente movimento passivo, tá? Tem pessoas que conseguem fazer, né? Você pede para fazer extensão só da interfalangiana distal e ela, a pontinha do dedo fica para trás, assim. Isso é uma imagem muito interessante, pessoal, né? Qual que é o quadro clínico de uma pessoa que tem uma lesão em algum tipo de nervo? Isso daqui, pessoal, só um minutinho, só um minutinho. Então, nós temos aqui, pessoal, as lesões aí do nervo, né? Então, nós temos aqui a lesão do nervo mediano, a lesão do nervo ulnar e a lesão do nervo radial. Ah, o que ocasiona essa lesão, Danilo? Puta, inúmeras patologias. Uma hérnia discal, uma mielopatia cervical, uma lesão mesmo, na nossa clínica e na faculdade, nós temos 2 pacientes com lesão de arma branca, facada. Levou uma facada no antebraço, tem um que levou uma facada e rompeu o nervo mediano, e tem um que levou uma facada e rompeu o nervo ulnar. Danilo, regenera isso? Regenera. Inervação periférica regenera. Demora, precisa de muita fisioterapia, mas regenera, tá? Nós temos as lesões aí. Quando você tem uma lesão do nervo mediano, pessoal, nós temos aqui o que chamamos de mão em garra invertida, tá? Mão em garra invertida. Como é que a sua mão fica? O polegar, o primeiro, o segundo e o metade do quarto dedo fica em flexão. Isso é a lesão do nervo mediano. A lesão do nervo ulnar, pessoal, ela é o oposto do mediano. Olha aqui a fotinho aqui, ó. Você fica com o dedo em garra do quarto e do quinto dedo, ó. Fica numa garrinha. A gente chama assim garra normal, garra convencional, tá? A lesão do nervo ulnar, que é muito comum, porque o nervo ulnar ele passa bem na periferia do cotovelo. E às vezes, por exemplo, um acidente, alguma coisa, né? Você pode romper o nervo ulnar. É uma fratura por avulsão, uma fratura exposta, que é muito comum. Você tem uma lesão do nervo ulnar. Aí a pessoa adquire esse formato aqui, ó, de mão em garra, de quarto e quinto dedo, tá? O nervo mediano aqui nós temos uma mão em garra do primeiro, segundo, terceiro e metade do quarto, e o nervo ulnar, metade do quarto e o quinto dedo, tá? E o nervo radial, a pessoa tem a lesão, ela tem o punho caído. Ela não consegue ela não consegue deixar estabilizado o punho, ele fica caído. Por quê? Porque o nervo radial inerva os extensores. Então a pessoa não vai ter força para fazer o movimento de extensão. Ela não consegue fazer extensão, porque ela rompeu o nervo que inerva os extensores. Aí o punho fica caído, tá? Então essas são as 3 lesões. Essa parte aqui é uma das partes mais importantes da aula, tá, pessoal? É aqui que vocês vão avaliar o paciente. O paciente chegou com o punho caído para vocês, tem que saber, lesão do nervo radial. O paciente chegou com mão em garra, lesão do nervo ulnar. Mão em garra invertida, lesão do nervo mediano. Tá? Aqui nós temos o aporte vascular, tá? O aporte vascular. Então, nós temos aqui, pessoal, saindo da região do braço, a artéria braquial, tá? Que é uma artéria de grosso calibre, que percorre toda a região do braço. Quando chega no cotovelo,
né, que a gente chama de fossa cubital, ela divide-se a artéria braquial. Ela sofre uma bifurcação. Então, nós temos aqui a artéria palmar superficial e a artéria digital. Só que antes dela chegar aqui na região da mão, né? Então, olha aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para vocês. Ó, então nós temos aqui a artéria braquial, tá? Descendo. Então, na região do cotovelo, para o lado do rádio, nós temos a artéria radial. E para o lado da una, a artéria ulnar. Beleza? Aí, quando ela chega na região do punho, ó, aqui, ó, nessa imagem aqui, ó, a artéria ulnar, a artéria radial, chegou na região do punho, ela faz um arco. Ela faz um arco, tá? Elas se juntam novamente. A gente chama de arco palmar superficial. Olha aqui, ó. E desse arco, pessoal, partem artérias que vão para os dedos, que são as artérias digitais, tá? Então, o percurso novamente. Desceu, artéria braquial, cotovelo, artéria radial, artéria ulnar, chega na palma da mão, ela se une novamente em arco palmar superficial e depois elas se ramificam em arcos digitais, artérias digitais. Aqui nós temos alguns exames de imagem, tá? Então aqui nós temos, né, o que a gente consegue visualizar no exame de imagem, né? É muito importante numa vista, é muito importante numa vista aí para você visualizar, por exemplo, uma fratura de escafoide, você realizar aí o exame de imagem numa vista oblíqua, tá? Porque às vezes o escafoide, pessoal, fratura de escafoide, você só consegue visualizar numa incidência oblíqua. Você não consegue numa vista AP e PA, tá? AP e PA você consegue observar mais aí. AP e PA você consegue observar mais assim a placa de crescimento, se tem fratura, se tem luxações, subluxações. Então, aqui numa vista, né, a gente consegue observar aqui os ossos do carpo, tá? Os metacarpos, as falanges, tá? Então, a gente consegue observar aí como um todo o complexo do punho e o complexo da mão. Aqui nós temos algumas condições, pessoas, aqui é muito comum, nós temos também pacientes na clínica, tá? Isso daqui é a fratura do rádio distal, né? Fratura do rádio distal. Se você observar aqui, ó o rádio aqui, ó, todo fraturado, tá? Ó o rádio aqui fraturado, tá? Então, nós temos aqui a fratura do rádio distal. Se você sofre uma queda com o punho em extensão e você tem uma fratura do rádio, queda em extensão com fratura do rádio, nós chamamos isso de fratura de Colles. Se você tem uma queda com o punho em flexão com a fratura do rádio, nós chamamos de fratura de Smith. Obviamente, né, pessoal? Qual que é mais comum? Fratura de Colles. Quando você vai sofrer uma queda, é normal você fazer a mão em proteção. Você fazer uma extensão de punho. Quem que vai cair com o punho fletido? É muito difícil, né? Então, a fratura de Colles, a incidência dela é muito mais acentuada em relação à fratura de Smith. Tanto a Colles quanto a Smith é fratura do rádio. Fratura do rádio distal, não proximal. Distal. A diferença é que a fratura de Colles você cai com o punho em extensão
e a fratura de Smith com o punho em flexão. Mas o que muda isso? Muda completamente o processo de reabilitação. Completamente. Tá? Tem movimentos que você deve fazer na fratura de Colles que você não pode fazer na Smith. Tá? Tem movimentos que você faz na Smith que você não faz na Colles. A estabilização da articulação ela é diferente, para não dar lesão de lesão compartimental, lesão de o paciente criar alguma anormalidade, uma deficiência de mobilidade, deficiência de funcionalidade mais para frente. Tá? Então muda completamente. Por isso que é importante, né? Quando você for falar, o paciente chegou na clínica, eu fraturei o rádio. Ah, tá. Você caiu com punho extensão ou flexão? Cair com extensão, tá? Então o processo de reabilitação é tal, tal, tal. Ah, cair em flexão, o processo de reabilitação é tal, tal, tal. E tem a fratura de Barton, que é a fratura do rádio, tanto faz se for flexão ou extensão, associado à luxação dos metacarpos. Então você pode ter uma fratura em extensão ou flexão. Você tem uma fratura de Colles associado a Barton. Então, o que é? Você teve uma fratura do rádio, o punho em extensão, associado à luxação dos metacarpos. Você pode ter uma fratura de Smith associado a Barton. Então, você tem uma fratura do rádio distal com queda com o punho fletido associado à luxação dos metacarpos. Tá? Então, Colles, Smith e Barton. Isso é uma fratura de Colles, que com certeza o médico engessou de forma errada, né? Aí você teve uma consolidação viciosa, né? Que a gente chama de deformidade em garfo, né? Consolidou de forma viciosa. Às vezes foi uma fratura desviada, tinha um procedimento cirúrgico, e às vezes o médico não fez o procedimento cirúrgico, não sei, vai saber o motivo, tá? E consolidou em formato de garfo, né? Fica um do lado, ó. Imagina aqui, ó, você tem a fratura do rádio aqui nessa ilustração e você consolida assim, uma fratura desviada, tá? Aí você fica com essa deformidade aqui em garfo. Não tem o que fazer, né, gente? Isso daí é uma consolidação óssea, tá? Às vezes você tem que fraturar de novo para consolidar de forma correta, tá? Senão você vai ficar com esse movimento aqui, com essa limitação de amplitude, limitação de funcionalidade e tal. E com essa questão estética também. Aqui nós temos a fratura de Bennett, que é a fratura do primeiro metacarpo, tá? Geralmente com queda em punho extensão também, né? Você tem a punho extensão e você fratura aqui a base do primeiro metacarpo, tá? Aqui mostra a ilustração e aqui mostra, ó, geralmente pode ser associado a luxações, tá? Fratura de Bennett. Como passa aqui o tendão abdutor do polegar, se você tem uma fratura dessa, né, desviada, fraturou e desviou, você pode ter uma lesão do tendão do abdutor. Aí é procedimento cirúrgico, né? Tem que fazer a secção aí certinha do tendão e depois estabilizar. Aqui nós temos a fratura do boxeador, que era muito comum, né, em fratura de lutador de boxe, né, quando eles batiam errado, né, com a mão. O boxe deve bater com o segundo e terceiro dedo, né? Eles batiam com o quinto dedo, aí fraturava, né? Que é a fratura do quinto ou do quarto dedo. Aqui mostra bem a fratura, ó. Ó o traço da fratura aqui. Tá? Fratura do quarto ou do quinto metacarpo. Fratura de boxe ou do boxeador. Fratura do escafoide, tá? Falei para você já que é muito difícil a visualização, né? Aqui o escafoide, tá? E aqui a fratura dele, ó. Fratura do escafoide. Tem que ter a visualização correta da incidência do raio-x. A principal complicação da fratura do escafoide é a necrose vascular. Ele tem um aporte sanguíneo muito pobre. E para você ter uma consolidação óssea, você precisa de bastante sangue. Então, por exemplo, você fraturou e às vezes tem uma secção do suporte vascular,
para de chegar sangue, o osso não consegue fazer uma consolidação adequada, e aí literalmente você tem uma necrose, uma morte do osso, a necrose vascular. Tá? Não chegou sangue, o osso literalmente necrosou. Aqui nós temos a fratura da falange proximal do polegar. Esse é um caso clínico, um jogador de rugby, tá? O paciente refere em torce do polegar ou tentar bloquear um avanço do adversário, tá? Bem na falange proximal aqui do polegar, né? Uma fratura também aí com avulsão. Aqui nós temos uma fratura oblíqua da falange proximal, tá? Mostra certinho aqui, né? Uma fratura também desviada, né? A gente consegue observar como teve desvio, né? Quando não tem desvio, pessoal, como tem, a gente chama de, popularmente chamado de trinca. Ah, trincou o osso. Isso é uma fratura sem desvio. Quando você tem a fratura e tem essa questão de desvio, desviou o osso, que nem mostra aqui, nós chamamos aí fratura desviada. Tá? Geralmente, fraturas desviadas, o procedimento é cirúrgico. Isso é um dedo de martelo, que eu falei para vocês. É uma ruptura do tendão extensor. Tá? Olha aqui, ó, o tendão extensor ele passa aqui em cima, ó, e se insere na falange distal. Aí ele rompeu esse tendão, tum. O que acontece? O dedo cai em flexão. Tá? Ruptura do tendão extensor. Isso é uma patologia também, é meio complicado tratar isso, tá? Bem complicado. Tudo que envolve a mão é bem complexo, né? Isso é uma contratura de Dupuytren. Já ouviram falar de fascite plantar? Quando você tem a fáscia da planta do pé inflamada? A fáscia da mão, ela também pode ser comprometida. Nós chamamos isso de contratura de Dupuytren. É uma fascite palmar. Se eu não me engano, aquele cantor aqui é o... Não sei se é o Gilberto Gil ou... Acho que não é o Gilberto Gil. Algum cantor de MPB aqui, não é o Caetano Veloso. Tem uma baita de uma contratura de Dupuytren. Tá? Basicamente, o tratamento é cirúrgico. Esse cantor de MPB é o... Aquele de olho claro. Esqueci o nome dele. Ele, se vocês olharem ele dando entrevista assim, o dedo dele tá sempre fletido, tá? Acho que ele tocar violão assim, né? Gerou uma fascite plantar. Aí a pessoa fica com... Isso aqui tá numa fase inicial, né? Mas fica aderido à face da palma da mão. E aí o dedo entra em flexão. A gente chama também de dedo engatilho, tá? Contratura de Dupuytren. O complicado é o pós-cirúrgico disso daqui. Porque isso daqui você tem que fazer uma secção, você tem que abrir para liberar a fáscia. Só que se você abrir num corte cirúrgico dessa forma reto, gera mais aderência. Então, geralmente, o médico faz isso daqui, ó. Ele corta em forma de zigue-zague. Tá? Então, o pós-operatório é bem dolorido. Aqui nós temos a artrose, tá? Nesse caso aqui é uma artrite reumatoide, né? A gente vê aí a região simétrica, né? Os nódulos articulares. Então, a gente fala que quando o paciente tem os nódulos, né? Nódulos é essa parte aqui edemaciada, né? Que nós temos na articulação interfalangiana proximal e interfalangiana distal, tá? Olha um nódulo aqui na interfalangiana distal, tá? Olha aqui, ó. Olha o tamanho desse nódulo, gente. Olha o tamanho desse. Olha o tamanho desse. Quando esses nódulos, que esses processos inflamatórios acometem a interfalangiana proximal, nós chamamos de nódulo de Bouchard. E quando acomete a interfalangiana distal, nós chamamos de nódulo de Herbenden. Tá? Geralmente em pacientes aí com artrite reumatoide e artrose. Isso, pessoal, é a principal característica
de um paciente que sofre de artrose, a principal característica é dor, diminuição da funcionalidade, mas a principal característica é a diminuição da interlinha articular, tá vendo? Ó, cada articulação tem uma interlinha articular, tá? Onde nós temos o movimento mesmo da artrocinemática. Uma das características é o estreitamento articular. Então, aqui é uma classificação, é a classificação mais conhecida de artrose, de estreitamento articular, chamado Kellgren e Lawrence. Mostra aqui o grau 1, né? Como é que é? Olha aqui, ó, a interlinha articular está preservada, olha que bonitinha. Está pretinha, tá bonitinha. O grau 2, pessoal, reparem que começa já a crescer essas espículas ósseas, tá? Olha a espícula aqui, ó. O grau 3 já começa a ter a fusão do osso, ó. Tá vendo? Já tem bastante espícula, 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 ó, espícula, 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 e já começa a ter a fusão do osso com osso. E o grau 4, pessoal, é basicamente uma anquilose, né? Você já tem, você já nem observa mais a interlinha articular. Essa é a forma mais conhecida para você classificar o estreitamento articular, chamado de Kellgren e Lawrence, para osteoartrose. Certo? Olha que judiação, isso aqui é uma paciente com artrite reumatoide, tá? Aqui nós observamos, olha os nódulos. Nódulo da interfalangiana proximal e nódulo distal, tá? Esse nódulo aqui da metacarpofalangiana não recebe nenhuma nomenclatura especial, nenhum nome especial. Mas olha isso, gente. Isso aqui são nódulos, tá? São cistos sinoviais. A pessoa dessa, ela sofre com muitas dores, sem contar que você não tem funcionalidade, né? Praticamente uma funcionalidade do que? De 10, 15%. Tá? Então, aqui eu mostro da artrite reumatoide, né? A principal característica da artrite reumatoide é a deformidade articular, os nódulos, né? Que são esse tecido demasiado. O sinal evidente de inflamação, se vocês observarem, ó, tá vendo que tá bem vermelho? Vermelho, vermelho, vermelho. Tá? Isso indica processo inflamatório. E simetria, né? Simetria. Repara que uma mão é muito parecida com a outra. Tá? Simetria. Isso daqui é basicamente a característica clínica do paciente com artrite reumatoide. Ele tem deformidade, nódulos, inflamação e simetria. Aí nós temos aqui, pessoal, coloquei uma tabela do Colégio Brasileiro de Reumatologia, né, das principais articulações comprometidas quando você tem artrite reumatoide. Primeiramente, 91%, metacarpofalangiana. Depois, interfalangiana proximal. Depois, região dos punhos, joelhos, ombros, tornozelos, pés, cotovelos, quadris, temporomandibular, cervical e externo-clavicular, tá? Então, mostrando aqui uma classificação de porcentagem de distribuição de artrite reumatoide. Aqui nós temos o processo de classificação de artrite reumatoide, né, que é o American College of Rheumatology, né, como é que a gente classifica o paciente com artrite reumatoide. Ele deve ter pelo menos os 4 critérios acima. São 7 critérios aqui, ele tem que ter 4 critérios. Então, rigidez articular, tá? Geralmente matinal, o paciente acorda, ele não consegue se movimentar, né? Aquele paciente fala assim, muitas vezes, numa avaliação. Ai, demora para eu esquentar o meu corpo. Eu acordo com muita dor, muita rigidez, tá? Pelo menos por 1 hora. Então, aquele paciente que tem muita alimentação nos primeiros momentos do dia. No final do dia, ele já consegue se movimentar bem. Se ele tem artrite de 3 ou mais áreas, tá? Articulares, tá? Mão, punho, cotovelo, joelho, tornozelo e pés. Artrite na mão, que é a característica, né? A porcentagem é maior quando você tem o comprometimento das mãos. Simetria, tá? Uma mão é igual a outra, um joelho é igual a outro, um pé é igual a outro.
os nódulos de Burchard-Herbenden, proximal e distal, presença do fator reumatoide, que é um exame de sangue, e alterações radiológicas, que é o estreitamento articular. Então, esses, pessoal, são 7 critérios. Antigamente, eles achavam que se você tivesse apenas o fator de sangue, eu fiz exame de sangue e deu presença do fator reumatoide. Eu tenho artrite reumatoide? Não, você não tem. Você tem que ter 4 critérios. 4 critérios. Você pode ter lá a presença do fator reumatoide, mas aquela doença não se manifestar em você. Tá? É muito comum. Né? E o contrário é verdadeiro. Você pode ter rigidez matinal, artrite nas articulações das mãos, artrite simétrica e nódulos reumatoides. E você não tem o exame de sangue positivo. Você tem artrite reumatoide. Tá? Ou seja, o exame de sangue é mais um critério. Você não pode fechar o diagnóstico pelo exame de sangue. Beleza? Esse é o critério mais utilizado. E tem muitos pacientes que sofrem disso. Muitos. Finalizamos um pouco mais cedo, tá? 10 minutos mais cedo. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa?